perdoar faz bem tanto para quem concede quanto para quem recebe o perdão. O perdão é a condição para uma vida nova. Esse é o assunto que eu debato aqui hoje com Paulo Henrique, da equipe de formação cristã do Colégio Loyola. Então, Paulo, o primeiro bloco voou. E eu queria começar esse segundo momento com você, tentando relacionar o perdão e o amor. Você me lembrava que Deus é amor, quem ama permanece em Deus. Ora, uma pessoa que não se exercita, que não busca desenvolver a pedagogia do perdão, significa que ela se fecha, que ela atrofia a capacidade de amar? Vejamos. Quando eu era adolescente, participava no grupo de jovens e a gente cantava: perdoar é amar, relacionando os dois verbos. E mais do que isso, as duas ações. Entender que amar é sempre dilatar o coração, é oferecer o melhor da gente, é oferecer a gente. Quando eu não perdoo, eu vou me fechando, me encasulando. É como uma borboleta que não quer sair do casulo. Então, se amar é dilatar o coração e perdoar é cada vez mais se fechar, uma pessoa que é incapaz de perdoar, que não se dispõe a perdoar, atrofia a sua capacidade de amar. Perdoar é amar. E amar é perdoar. Poderíamos brincar com as duas palavras nesse sentido. Agora, é preciso que a pessoa experimente a libertação, a paz e a serenidade do que significa perdoar. Porque se ela ficar só no exercício da razão, imaginem vocês, olha, os pais dessa criança de 10 anos que foi brutalmente assassinada. Eu acho que não há outra saída, não é justificar o erro do assassino, mas é perdoar, não permitir que a ação dele, que roubou a vida de uma criança, ou seja, uma ação diabólica, não permitir que isso transforme a vida no inferno. Isso é perdoar. Ou seja, é amar a vida que Deus nos deu, apesar de tudo, é continuar amando e fazendo bem. Esse é o grande desafio de perdoar. Sim, que grande desafio, né, Padre Márcio? A gente olhar para a realidade nossa, uma brutalidade dessa. Recordo quando eu era adolescente, jovem, aquele caso em São Paulo de um menino como esse, assassinado, mas numa outra situação. Filho de um casal que tinha um supermercado, o menino é brutalmente assassinado e os pais decidem ir ao encontro de quem matou o filho, que era um funcionário deles, pessoa que estava diretamente dentro de casa, levava a criança para a escola, conheceu a criança desde pequeno. O pai, então, toma a decisão de ir ao encontro dessa pessoa e dizer: você está perdoado. Não esquecerei aquilo que você me fez. Aliás, essa é uma outra questão, né? Sim. Perdoar não significa esquecer. Não, de maneira alguma. Se perdoar fosse esquecer, a gente tornaria o perdão um ato banal. Tem um amigo que brinca dizendo assim: depois que inventaram o perdão, ninguém nunca mais errou. Uma brincadeira que não tem o fundamento do perdão. Esquecer não significa para a gente que as coisas deixaram de acontecer, né? Então, quando a gente pensa perdão e esquecimento, eu me recordo de grandes eventos da história humana. Pensamos assim, quando os milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, há de se esquecer aquele evento? Não, hipótese alguma. De hipótese alguma. Da mesma forma, quando eu trouxe aqui o assunto desses últimos dias da menina assassinada, eu não quero justificar em hipótese alguma a atitude do agressor. Perante a lei, ele tem que pagar. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso querer que ele sofra pena de morte. Com certeza. Não podemos entrar numa outra lógica. Correto. Essa lógica não serve para os discípulos e discípulas de Jesus. Com certeza. Não é a lógica do reino. Então, isso que a gente busca quando dizemos que perdoar não é esquecer, é porque ter diante dos olhos aquilo que fez, que nos foi feito, não significa que aquilo vai, de certa forma, me conduzir no dia de hoje. Mas eu me coloco, como a palavra perdão diz no Antigo Testamento, viro a página, vou adiante, me lanço para aquilo que há de vir, mas tendo sempre diante dos olhos aquilo que me aconteceu. Bom, ok. Tenho aqui a participação do Alan Júnior, do bairro Águia Dourada. Você perdoa, mas e quando a pessoa não está disposta a te perdoar? O que você diz para ele, Alan, Paulo? conflito, não é? Eu diria que aquilo que me pertence, que é da minha alçada, pertence a mim. Eu não tenho controle sobre o que o outro pode me oferecer, mas na dinâmica do perdão, é necessário que o outro vá aprendendo com aquilo que eu lhe ofereci, que ele seja capaz de ver que eu o perdoei. E por que não me oferecer perdão? Há para aquele que não perdoa também a possibilidade de uma aprendizagem, de ver em outros exemplos, mas a gente tem que entender que a disposição de pedir perdão, ela já nos coloca no caminho do perdão.
Bom, eu queria dizer uma coisa para o Alain. Perdoar significa oferecer algo de você e não permitir que aquilo que a pessoa fez transforme seu sentimento interior em uma coisa ruim. Outra coisa é a reconciliação. Quando você diz que o outro não te perdoou, significa que ele não está disposto a se reconciliar com você agora, mas ele vai descobrir. Fraterno abraço, obrigado pela sua participação. Bom, tenho aqui também a participação por telefone, a Carla de Abreu, do bairro Santa Inês. Para mim, esse assunto é um dos mais difíceis de ser tratado. Entendo que o perdão é o primeiro passo para se alcançar a paz de espírito em nossa vida. É mesmo? Só pelo perdão alcançamos a paz de espírito? Olha, Padre Márcio, é por aí mesmo. Carla, né? Em Carla. Conversávamos aqui antes uma frase de São Francisco. É perdoando que se é perdoado. Quando a gente vive situações que nos aborreceram, que nos causaram a gente desconforto, é bem provável que a gente tire a paz. A gente esteja tão machucado, tão dolorido com aquilo que nos aconteceu, que a paz vai embora. O perdão é esse caminho de restituição de certa paz, de certa harmonia interior. Esse é um caminho. Perdoar para aprender o caminho da paz. Bom, Carla, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. Tenho também a participação do Gilmar Sena. A arte de perdoar está diretamente expressa no despojar-se de seu eu e humildemente se colocar no lugar do outro. Perdoar é sair de si, Paulo? Com certeza. É oferecer o que há de mais meu, assim, despojar daquilo do meu ego. Porque se eu estou no meu ego, estou voltado para mim. Quando eu decido perdoar, quando eu vou ao encontro do outro e ofereço o perdão, eu saio das minhas razões, saio do meu ressentimento e ofereço para o outro a possibilidade de algo mais. Ofereço-me naquilo que está colocado no perdão. Eu acho que esse é um bom caminho. Aliás, eu acho que a nossa vida é êxodo permanente. Nós saímos do ventre materno, saímos da infância, saímos da juventude, enfim, é sempre saída. E todas as vezes que eu retenho para mim, a vida fica difícil, fica pesada. Sim. Por exemplo, se eu retenho bens materiais e me apego, a vida fica ruim. Se eu me apego às minhas ideias, a mesma coisa. E se eu me apego ao meu sentimento, eu não saio, não perdoo e não experimento a paz espiritual, né? Sim. A vida cristã é entendida no começo da igreja como vida de caminho. Que bonita essa imagem do peregrinar para a nossa vida. E no peregrinar, a gente vai encontrando desencontros, oportunidade de perdoar e aí levar a vida com uma certa leveza. Não ajuntar coisas que se perdem, porque isso nos causa mal, nos leva a fazer uma trajetória mais pesada. Bom, Gilmar, fraterno abraço, obrigado pela sua participação, meu irmão. Tenho aqui também a participação do Arnaldo de Souza. É preciso perdoar a si mesmo para aprender a perdoar os outros. Quem não se perdoa, Paulo, não sabe perdoar os outros. Ninguém pode oferecer o que não tem, né? Então, acho que o primeiro caminho de perdão é esse. Aprender a se perdoar. Ter um certo olhar de leveza para consigo, senão a gente entra na culpa e isso não leva ao bem. Então, se amar ao próximo, o ensinamento do Senhor é amar o próximo como a si mesmo, o perdão também o é. Aprender a se perdoar pelo aquilo que a gente fez e oferecer a outro condições também de ser perdoado. Bom, Arnaldo, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. A Marileia Chaves diz o seguinte: perdoar é lembrar-se da ofensa sem sentir mágoa ou rancor, sem desejar mal. Não inclui esquecimento, pois os fatos são retidos na memória. O perdão é a saúde da alma e nos liberta do fardo da mágoa. Tia Marileia, obrigado pela participação, sabe as palavras. E a Gláucia Garcia diz o seguinte: existe uma representação de que admitir o erro e pedir perdão seria se rebaixar, mas é exatamente o contrário. É um gesto de bravura, humildade e que prova crescimento espiritual. Então, pedir perdão é se rebaixar, Paulo? Eu acho que não. Só uma pessoa que consegue reconhecer a sua fragilidade nesse sentido e se dispor ao encontro do outro por aquilo que fez, pelo mal que causou, é capaz de entender que tem uma fortaleza nesse sentido. Então, de maneira alguma, perdoar é ser fraco. Isso implica certa disposição, fortaleza interior, disposição de ir ao encontro do outro mesmo com
com tudo aquilo que a gente pode encontrar no outro, inclusive a rejeição. Não, eu não vou te perdoar. É um risco, né? Toda relação é um risco. Toda relação é um risco. Agora, o nosso câmera pergunta, né, o Enésio, se falar de perdão é mais fácil que praticar o perdão? Ah, com certeza. Eu acho que dessas coisas do espírito, assim... Existe uma distância entre o discurso e a nossa ação, né? Paulo, nosso tempo está indo para o final, vamos para o nosso ping-pong. Faltas humanas. Dolorosas. Ofensa. Possibilidades. A melhor decisão. Perdoar. Mágoa. Mágoa. Perdão. Oportunidades. Reconciliação. Surpresa. Vida nova. Nossa, novo tempo. Ok. Bom, na verdade, quando a gente fala de perdão, inclui uma série de coisas, né? Por exemplo, para perdoar é preciso uma dose de misericórdia, para perdoar exige um pouquinho de humildade, ou o que você falou na expressão tão bonita, né? Exige há uma pedagogia do perdão. Então tem aqui agora na nossa série Pensamentos Conexos, um pensamento de Mahatma Gandhi. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é atributo dos fortes. Comentário, por favor. Rapidinho. Voltamos à última pergunta, né? Mahatma Gandhi, o homem que aprendeu que o perdão seria a resposta para a violência numa Índia marcada pela opressão do povo inglês. Então, de maneira alguma, perdoar é fraqueza. Perdoar é um exercício que nos fortalece. E só quem reconhece quem é, com as suas fragilidades, com a sua finitude, é capaz de oferecer o perdão. Paulo Henrique, foi um prazer tê-lo aqui. Volte outras vezes. Muito obrigado, boa noite. Quem busca a boa convivência com os outros sempre aprende a perdoar, mesmo que seja difícil. Quem repete as ofensas afasta-se do seu próximo e a vida fica pesada. E o melhor é tê-lo sempre por perto. Perdoar é sempre a melhor escolha, pois cura as feridas do coração e da alma. Vale a pena pensar nisso. Na próxima semana voltamos com mais um Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.